E o programa Terceira Visão, iniciando hoje com Marco Aurélio, que é um funcionário público. E, na verdade, ele é um gestor, né, do Centro Espírita de Jacarepaguá. Sou um trabalhador do Centro Espírita de Jacarepaguá. Marco, nesse trabalho que você faz no Centro de Jacarepaguá, como você vê, como você percebe as pessoas hoje que caminham até o Centro Espírita? Isto é, buscando o quê? Hoje, de acordo com a mídia televisiva, literária, né, e cinematográfica, hoje a procura da casa espírita é muito grande. Por que isso? Porque as pessoas hoje buscam alguma coisa. E quando se procura a casa espírita, depois de ver-se um programa de televisão, ou vai-se ver-se no cinema, ou ler-se um livro, as pessoas despertam para alguma coisa. E esse público é um público bastante interessante, porque é um público que procura a casa espírita como última instância. Ou seja, aquele doente terminal que procura uma cirurgia para a sua cura, aquelas doenças sociais, o desemprego e tudo mais. Esse é o público que atualmente procura a casa espírita. Mas também há aqueles que procuram também por curiosidade também. Esse a clientela que hoje procura a casa espírita para conhecimento ou para alívio das suas dores. Quando as pessoas procuram centro espírita, que geralmente esses que você mencionou agora, que são terminais, esse desejo de ir ao centro espírita, o encontro de um desconhecido, a esperança de encontrar nesse dogma, que seja o que for, para cada um dar um nome, é denominante isso na vida das pessoas, para que elas possam ter essa oportunidade, na verdade, de encarar a vida, de mostrar-se a vida, de encontrar essa esperança onde ela possa, na verdade, refletir para um novo amanhecer? Com certeza. A doutrina espírita, muitas das vezes, esses irmãos procuram a casa espírita nesse anseio de uma cura. E a doutrina espírita, ela é muito clara que não existe milagres, existe sim um merecimento ao qual cada um de nós possa vir a ter, né? E isso fica muito claro quando o atendimento fraterno, que são aqueles irmãos preparados para atender a esses irmãos, fazem as suas colocações à luz do Evangelho de Jesus, mostrando a essas pessoas que desconhecem o que é a doutrina espírita, o caminho a ser tomado. Ou seja, a grande procura da nossa mudança interior, do entendimento de nós mesmos. Por quê? Porque essa mudança parte de cada um de nós. Essa mudança não é externa para dentro, sim de dentro para fora. E quando a gente começa a mudar, começamos a conhecer a nós mesmos, nós vamos entender por que estamos aqui, o que viemos fazer, para onde vamos. Muitas das vezes a gente tem toda uma ilusão dessa vida material que a gente leva, quando a gente sabe que é necessário cuidar dessa vida material, até porque nós precisamos viver, precisamos ter nossos bens materiais. Mas é preponderante, é importante que nós possamos conhecer o Espírito na sua plenitude. E a Casa Espírita está aí para oferecer isso. Centro Espírita de Jacarepaguá oferece o que, na verdade, a esse bairro? Exatamente. O Centro Espírita de Jacarepaguá oferece, sim, as reuniões públicas, oferece as reuniões de estudo. Essas reuniões são variadas. Nós temos o estudo do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós temos o estudo de Agostinho e Paulo de Tarso. Nós temos o estudo da mediunidade. Nós temos o estudo do Evangelho. Nós temos o estudo do Livro dos Espíritos e mais um outro estudo que não lembro agora qual é. Mas tem uma frente muito boa de oportunidades para conhecimento do mecanismo do Espiritismo. Certo. Marco, muitas pessoas fazem a pergunta: como saber se eu sou um médium? Olha, isso todos nós, Kardec já nos diz, né? Nos diz através da literatura, né?
que todos nós somos médios, uns mais, outros menos, né? Uns afloram a mediunidade. E a mediunidade, quando aflora, ela não tem tempo certo. Ela pode ser na infância, na juventude ou na idade já acentuada, na idade mais madura. Mas todos nós somos médios. E se você tiver essa oportunidade, que eu considero a mediunidade uma oportunidade por quê? Porque quando se fala em médiuns, alguns dos nossos irmãos ainda equivocados acham que mediunidade é uma coisa assim superior ao outro. E quando a gente sabe que quando você ganha mediunidade, você ganha um mecanismo para melhoria sua e ajudar ao próximo. Essa é a mediunidade exercida corretamente, ajudar sempre o próximo. E quando a gente ajuda o próximo, a gente sabe que nós estamos sendo mais ajudados do que estamos praticando essa ajuda. Essa é a grande benevolência do Pai, do nosso Criador. Vou dar um exemplo. Eu vou numa igreja evangélica, eu vejo um pastor falando e o pastor diz que ele foi inspirado a dar aquele sermão. Eu vou à igreja católica, eu vejo o padre que reza, que tem um insight, uma intuição para exercer naquele momento uma reza, uma bênção, seja lá o que for, em que ele fala assim, Deus me pediu que eu fizesse isso. Se você conversar com esse pastor, com o padre, e falar, você é um médium, você está recebendo uma informação, você está recebendo uma intuição para que você agisse dentro do culto dessa forma ou dentro da missa dessa forma. Eles não aceitam, geralmente alguns não aceitam, ou a maioria não aceita, em que você possa fazer essa colocação dele ser um médium. Mas todos, na verdade, têm esse grau de mediunidade para exercer uma função, aceitando ou não. São faculdades que cada um, na verdade, tem para fazer desse seu dom um instrumento de execução da sua própria missão. Uns mais ostensivos, outros menos ostensivos. Sim. Mesmo as pessoas no dia a dia que dizem assim, eu gostaria muito de ser médium, eu quero muito ser médium, como é que eu faço para ser? Ou aquela pessoa que é médium e fala assim, eu não gosto de ser médium, eu não quero ser médium. Eu estou fazendo assim essas colocações para que depois do intervalo você possa, na verdade, dar esse retorno a essas pessoas, a esses fatos que no dia a dia acontecem. E as pessoas ficam sem saber muitas vezes o que fazer, como proceder. E quem sabe você possa dar, na verdade, essa orientação a essas pessoas. Até daqui a pouquinho.